Uma boa noite a todos. Hoje é dia 26 de julho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para realizarmos uma oração de modo a iniciarmos os estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Espíritos, guias, companheiros espirituais que nos assistem e nos auxiliam, solicitamos de vocês essa noite a especial atenção para que possamos nos conectar, para que possamos buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, trazidos através dos espíritos da codificação, através da figura de Allan Kardec, que nos propicia novos alcances da nossa alma, novos paradigmas espirituais, aonde todos nós somos convidados a nos refazermos, a nos melhorarmos e a nos elevarmos dos aspectos materiais para a realidade espiritual que nos envolve. Que possamos nos manter alerta, que possamos captar essas mensagens e que possamos compreender as suas abrangências. Que Jesus nos ilumine e que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, na parte da introdução, no item 6, e depois em diversas questões ao decorrer do livro. A questão 222, a 540 e a 585. E depois da questão 593 até a questão 606. E buscamos todo esse material para falar sobre a alma dos animais. O princípio vital que alimenta os corpos de humanos e de animais é o mesmo. Precisamos aqui fazer uma pequena observação a respeito do princípio vital. A alma, quando encarna, utiliza o princípio vital para animar o corpo em que o espírito irá habitar. Esse princípio vital ele é adquirido na natureza, ele é adquirido dentro das energias que circulam no próprio planeta. E esse princípio vital anima todos os seres vivos, desde o homem até as mais ínfimas criaturas, vegetais e animais também. Então, o princípio vital que alimenta os seres superiores e os seres menores é o mesmo princípio vital. Tem assim o homem duas naturezas. Os seres humanos possuem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. E pela alma participa da natureza dos espíritos, que lhe coloca em um estágio mais avançado. Então, nós seres humanos, nós temos duas naturezas. Uma natureza animal, nós estamos encarnados, e o princípio vital que nós utilizamos é o mesmo que os animais utilizam. Então, nós encarnamos e nos colocamos nas fileiras dos animais. Animais mais evoluídos, mas ainda somos, no nosso corpo físico, ainda somos de natureza animal. Mas como nós somos espíritos em processo evolutivo, já adquirimos consciência de nós mesmos, nós também participamos da natureza dos espíritos, nós temos uma condição espiritual. E por isso estamos num estágio mais avançado. É assim que os espíritos nos colocam. Existe dentro das tradições religiosas o mito de Adão e Eva. E o mito de Adão e Eva diz que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles estavam no paraíso, eles estavam nus e eles conviviam muito próximo de Deus. Quando eles comem o fruto da árvore proibida, adquirem o conhecimento e o entendimento sobre o bem e o mal, eles são expulsos do paraíso. Esse mito de Adão e Eva, ele nos coloca justamente nessa condição. Quando nós abandonamos ou quando evoluímos a nossa natureza animal, até que adquirimos uma consciência maior, nós entendemos esses aspectos do bem e do mal, nós conseguimos evoluir e adquirir consciência íntima e profunda,
Nós saímos dessa condição de animal. O mito de Adão e Eva fala justamente desse aspecto, do aspecto de abandonar a natureza animal e entrar na natureza humana como uma criatura superior. E esse mito nos coloca esse ponto de passagem, onde nós abandonamos de vez os instintos e começamos a entrar na era das emoções e dos sentimentos, que é o que acontece quando o instinto, quando o espírito adquire consciência e deixa de reagir somente pelos instintos e começa a agir pelas emoções e sentimentos. Nós temos essa natureza do instinto ainda dentro de nós. Inclusive, os espíritos dizem que se nós nos guiarmos muitas vezes pelos instintos, nós vamos acertar mais do que errar em nossos julgamentos e ações. Então, o instinto ele tem uma fonte. Essa fonte é a sabedoria universal, é aquela sabedoria que o universo manifesta porque ele é criação divina. Então, os instintos, eles fazem parte dessa inteligência que os animais utilizam no seu processo de evolução. Eles têm uma inteligência e essa inteligência é o instinto. Como nós já passamos por essas fases mais embrutecidas e menos adiantadas do processo evolutivo, o princípio inteligente em nós ele já é mais evoluído do que nos nossos companheiros animais. O instinto faz parte dos nossos refolhos psicológicos, mas nós já possuímos inteligência, possuímos livre-arbítrio e possuímos razão e já manifestamos outros aspectos evolutivos. Então, compartilhamos com os animais pela nossa natureza animal e pelos instintos, mas já nos colocamos como seres mais evoluídos no nosso passado evolutivo. No passado, as antigas civilizações acreditavam na metempsicose, onde os seres humanos poderiam reencarnar na forma de animais como uma punição. Situação completamente rejeitada pelos espíritos que afirmam não ocorrer movimento retrógrado na evolução. Então, o processo evolutivo ele é sempre gradativo. Por mais que o indivíduo se atrapalhe nas suas encarnações, ele sempre vai evoluir, ele sempre vai caminhar, ele sempre vai agregar alguma coisa na sua caminhada evolutiva. Não existe forma, não existe maneira de um espírito voltar, retrogradar. Ele não é possível para um espírito voltar à condição de animal. Então, aquilo que os antigos acreditavam, e algumas culturas ainda modernamente falam a respeito disso, né, se referindo à metempsicose, que é o fato de um espírito de um humano poder vir a reencarnar novamente no espírito de um animal, isso não é possível, de maneira nenhuma. Não existe forma do espírito causar nele próprio um movimento retrógrado. Então nós vamos, uma vez que reencarnamos na forma de seres humanos, nós reencarnaremos sempre como seres humanos. Não é possível para um espírito que já reencarna como ser humano passar a reencarnar novamente no corpo de um animal. Nós precisamos também compreender isso e precisamos falar a respeito de um aspecto importante. Quem decide esse movimento, quem decide esse momento de um princípio inteligente, já possuir requisitos necessários para reencarnar junto aos corpos humanos, quem decide isso são as altas esferas do universo, são os espíritos mais evoluídos juntamente com os aspectos divinos, aqueles espíritos que trabalham diretamente junto com Deus. Nós não temos nem como avaliar esses espíritos e o conhecimento que eles possuem e a capacidade de trabalho que eles possuem. Nós não temos como avaliar isso. E, juntamente com Deus, esses espíritos decidem o momento em que o nosso princípio inteligente deixa de reencarnar entre os animais e passa a reencarnar entre os homens. E isso não é uma concessão, é um direito. Então, por mais que os indivíduos sejam violentos, por mais que eles sejam difíceis, por mais que eles sejam ignorantes, por mais que eles sejam tribais, eles têm o direito de serem seres humanos. Eles conquistaram isso no seu processo evolutivo.
Cabe a nós que compreendemos essa caminhada auxiliarmos e respeitarmos esses indivíduos. Claro, eles nos causam constrangimentos, eles são difíceis de conviver, eles muitas vezes são violentos e a violência deles nos atinge muito próximo, mas eles estão na caminhada, eles vão se tornar espíritos puros, eles vão se tornar anjos. É só uma questão de tempo. Todo mal que eles causam é um mal passageiro, é um mal momentâneo, por causa da ignorância que eles possuem a respeito do bem. Eles ignoram que o bem é a meta de todos nós. Então, essa passagem do princípio inteligente para uma condição humana, não nos cabe a nós julgar. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos colocar à disposição das esferas superiores para auxiliarmos no trabalho da conclusão da obra divina, que ainda está se realizando, entendendo esse momento psicológico e evolutivo desses nossos irmãos ainda muito atrasados, ainda muito tribais, mas que já conquistaram esse direito de reencarnar na forma humana, que não cabe a nós julgar ou avaliar. Nós precisamos entendê-los, compreendê-los, cuidar, obviamente, para que o mal deles não nos alcance, né? Que o mal deles fique restrito aos grupamentos e às formas em que eles se manifestam. Mas eles já são seres humanos e quem decide isso são as altas esferas junto com Deus. Então, uma vez que você reencarna na forma humana, uma vez que o princípio inteligente atinge esse estado, esse processo da metempsicose, onde o espírito caminharia para trás e animaria novamente um espírito de um animal, um corpo de um animal, isso é descartado pelos espíritos. Esse movimento também vem de encontro com aqueles povos antigos, né, que veneravam e às vezes veneram os próprios animais, né? Eles cultuam essas habilidades, eles criam deuses zoomorfos, né, deuses metade homens, metade animais, justamente por conta desse processo. Então, é possível que a gente encontre isso, veja isso, conviva com isso, mas é um processo ainda em construção, aonde muitas vezes os espíritos, em seus movimentos evolutivos ainda muito iniciantes, observam muito para trás. Então, esses deuses zoomorfos possuem habilidades, e esses indivíduos apreciam essas habilidades, então eles veneram esses animais como se fossem deuses. Mas, como nós somos espíritos, como nós já adquirimos esse estágio evolutivo humano, nós precisamos olhar para frente. Tanto que o Cristo disse que ele era o modelo, ele era o guia, ele era o mestre. Ele vinha para nos mostrar o caminho, ele vinha para abrir o caminho, para nos explicar aquilo que faltava dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então nós precisamos observar o Cristo, não os animais. Eles são nossos companheiros evolutivos, nós temos responsabilidades por eles, justamente porque nós temos um conhecimento maior a respeito das realidades superiores, mas nós temos que venerar os espíritos superiores, nós precisamos venerar o Cristo, nós precisamos venerar e buscar e tentar compreender Deus. Não nesse movimento metempsicósico, onde nós vamos olhar para trás e vamos imaginar que um urso possa ser Deus, que uma águia possa ser Deus, que um lobo possa ter características divinas, quando na verdade não é. Eles é que nos olham e nos veem como deuses, né? Os animais não têm esse conhecimento das esferas superiores, eles não têm conhecimento de Deus, então para os animais nós nos assemelhamos a deuses, e não o contrário. Precisamos ter isso em mente para não cairmos em inconsistências. Os animais possuem linguagem, mesmo que sem palavras, o que se constitui no meio de que se comunicarem entre si. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginamos, sendo essa linguagem restrita, como também são suas ideias, as ideias que eles podem ter, e também a necessidade de transmitirem essas ideias. Então, esses animais
aonde eles se situam, eles possuem uma linguagem. E essa linguagem ela é necessária, eles precisam se comunicar, eles precisam se reconhecerem, eles precisam criarem esses espaços onde eles vão encontrarem dentro de uma hierarquia, dentro de um bando, dentro de um grupo, um lugar de conforto para eles. Essa linguagem ela é muito restrita. Em alguns animais, essa linguagem é mais uma linguagem corporal do que qualquer coisa. Os lobos, por exemplo, quando eles estão caçando, os leões e outros predadores que caçam em grupo, o movimento que eles fazem, a corrida que eles fazem, sempre vai existir um alfa que vai correr na frente, que vai se movimentar primeiro, e os outros todos vão adquirindo toda uma linguagem corporal, todo um conhecimento de uma linguagem corporal que permitem que eles se unam, que eles realizem partes de uma grande tarefa e que eles aprisionem essa presa que vai servir para eles como forma de se alimentarem, de se manterem, né? Então, essas ideias, como os seres humanos possuem ideias complexas, e nós também já possuímos uma necessidade de transmitir as nossas ideias, nós necessitamos possuir meios de comunicação, então a nossa linguagem é muito mais complexa, mas não significa que os animais não as tenham. E nós temos animais que convivem conosco, nós temos animais que são domésticos. E esses animais, eles também possuem uma linguagem. Quem tem um bichinho sabe que ele se comunica com a gente. A gente vê quando ele está feliz, quando ele está triste. A gente vê a reação dele quando a gente ralha com ele, porque ele fez alguma coisa errada. E ele sabe que nós estamos ralhando, ele sabe que ele fez alguma coisa errada e que ele está sendo chamado a atenção. Então eles são muito inteligentes, eles manifestam inteligência. Nós vamos possuir animais que são dóceis o suficiente para conviver conosco e aqueles animais que de forma nenhuma são domesticados. Então os animais eles já têm uma pré-personalidade, eles já conseguem interagir conosco, eles conseguem interagir entre eles, mesmo sem linguagem. Os animais, quando nós temos o predador e a presa também consegue perceber quando os predadores vão atacar, então eles tomam posturas diferenciadas. As presas eles têm comunicações, rugidos e grunhidos e pios que eles sabem que o predador está perto e que eles precisam tomar certas posturas. Então tudo isso é aprendido, essas linguagens corporais, esses sons, são como palavras para eles, e serve para que eles possam se relacionarem e trabalharem em conjunto. É uma linguagem restrita, mas muito funcional. Existem animais que não possuem voz, mas eles se compreendem por outros meios, pois todos os animais possuem um instinto, que é uma espécie de inteligência, muito limitada. Todavia, também se manifestam com uma acentuada vontade naqueles mais evoluídos dentre eles. Então, esses meios de comunicação, essas linguagens sonoras e linguagens corporais, elas são compreendidas pelos animais por causa do instinto. E os mentores espirituais dizem que o instinto é uma espécie de inteligência, como se fosse uma inteligência adaptada, uma inteligência desenvolvida para aqueles animais. O instinto é uma inteligência limitada. Todavia, ela se manifesta, e muitas vezes o animal consegue, através do instinto, acentuar a sua vontade. Então, mais uma vez, né, os nossos bichinhos domésticos, às vezes eles estão lá na caminha deles e vem um outro cachorro e quer tomar o travesseirinho, quer tomar o brinquedo deles, eles dizem, isso é meu, não vem, né? Ou se a gente vê alguma coisa na caminha deles, de repente eles escondem um osso e tu vai querer pegar aquele osso, eles olham brabo pra gente, rangem os dentes e rosnam e dizem, não, esse osso é meu. Então ele está dizendo, ele está expressando a vontade dele. De forma muito rudimentar, mas ele está expressando a vontade dele. Porque ele tem uma espécie de inteligência. Ele compreende que no movimento que nós estamos fazendo, o objeto do desejo dele está sendo ameaçado. Então ele manifesta uma vontade através de uma inteligência limitada, uma inteligência instintiva, mas é uma inteligência.
E a gente percebe isso, que existem animais mais evoluídos e animais menos evoluídos. Existem animais que conseguem apresentar para nós esse aspecto da vontade inerente ao espírito, e aqueles que são puramente instintos, né? Então nós conseguimos perceber esses nuances nos animais. Dentro dos animais não é uma classe homogênea. Ali dentro também já existem laivos de animais mais evoluídos, princípios inteligentes que se manifestam ainda nos animais, mas que já são mais evoluídos, e que talvez no futuro próximo já consigam abarcar conhecimento suficiente, né, vontade suficiente para se manifestar como espíritos em forma humana. Então, os animais não são simples máquinas, como se pode supor. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar com o homem, pois não tem os mesmos deveres que ele. O seu livre-arbítrio é restrito aos atos da vida material. Então, os animais, mesmo sendo instintivos, eles não são máquinas, eles têm uma certa liberdade. Só que essa liberdade ela é restrita. Essa liberdade ela é limitada pelas necessidades. Então, os animais não têm necessidade de leitura ainda, né? Então, essa liberdade que eles têm, essa capacidade de se expressarem, ela fica limitada. E ela não pode ser comparada com o homem, porque os seres humanos eles têm muito mais deveres. Nós temos muito mais elementos a analisarmos dentro das nossas vidas, nós temos muito mais interações, e o fato de nós desenvolvermos uma linguagem significa para nós que nós precisamos trabalhar muito mais, receber muito mais conteúdos, elaborar isso de forma mental. Nós temos muito mais deveres que os animais, inclusive o dever de cuidar deles. Eles são responsabilidade nossa. E nós habitamos um mesmo planeta, então se nós destruirmos esse planeta, além de perecermos, uma miríade de criaturas, de princípios inteligentes, vai sofrer por conta da nossa incúria, vai sofrer por conta da nossa falta de responsabilidade. Então, eles são responsabilidade nossa, nós temos muito mais responsabilidades que os animais, mas também nós temos muito mais deveres e com toda certeza, nós temos muito mais elementos à nossa disposição nesse nosso processo. Sendo que os animais têm aquilo que eles necessitam para o seu comportamento, eles têm aquilo que eles precisam para desfrutar da própria vida, para fazer com que a vida deles tenha sentido e objetivo. Eles não estão inseridos dentro da natureza do planeta Terra só para que nós os usemos e utilizemos. Eles têm os seus aspectos evolutivos e as suas utilidades. O livre-arbítrio dos animais é restrito na vida material. Nós, como foi dito no começo, nós temos o aspecto da vida material, onde nós dividimos essa vida material com os nossos irmãos animais, mas nós temos uma vida espiritual. Mas a dos animais é restrito à vida material. Nós temos a vida material e temos a vida espiritual. Eles possuem um aspecto de espiritualidade, mas as ações deles, as liberdades, os conhecimentos são objetivados na vida material, atendidas, obviamente, pela inteligência do instinto. Só que se possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, existe neles algum princípio inteligente independente da matéria e que sobrevive ao corpo quando mora. Poderíamos chamar esse princípio de alma, todavia uma alma ainda em estágio muito inicial. Então, se eles possuem uma inteligência mesmo limitada, que lhe faculta uma certa liberdade de ação, então existe neles alguma coisa que nós poderíamos chamar também de alma. Existe uma alma dos animais. É um princípio independente da matéria. Se é um princípio independente da matéria, e se esse princípio independente da matéria consegue atingir certos aspectos de inteligência, então poderíamos chamar esse princípio
inteligente de alma. Mas é uma alma ainda em processo de formação. Os espíritos dizem que o espírito, quando está na erraticidade, é espírito, quando ele reencarna no planeta, ele se transforma em alma. Ele adquire a condição de alma, não é que ele se transforma, ele adquire a condição de alma. Então poderíamos chamar a alma dos animais, poderíamos dizer que esse princípio inteligente dos animais também seria uma alma, mas ainda em estágio muito inicial, ainda em desenvolvimento. Então, existe alguma coisa que sobrevive depois da morte dos animais. Existe um princípio inteligente que poderíamos chamar alma, que seria aquilo que sobrevive depois da morte dos animais. Os espíritos trazem para nós que após a morte, um animal conserva a sua individualidade, mas não uma consciência de si mesmo. Os seres humanos não, eles conservam a individualidade e também conservam a consciência de si mesmo. Quando nós desencarnamos, entramos na realidade espiritual, passado aquele período de perturbação, nós adquirimos consciência espiritual, nós lembramos de encarnações anteriores, nós lembramos da encarnação que acabamos de abandonar, nós fazemos um processo de avaliação íntimo, nós encontramos aqueles espíritos que nos balizaram e que nos avalizaram para que pudéssemos reencarnar, nós encontramos os nossos queridos, os nossos desafetos, e nós vamos fazendo ali um processo de avaliação, um processo de julgamento próprio. Na espiritualidade ninguém nos julga, nem Deus nos julga. Nós temos sim um processo íntimo, um juízo muito severo que se chama consciência. Nós temos consciência de nós mesmos e dos nossos atos. Os animais não. Eles têm a individualidade porque já são princípios inteligentes e individualizados, mas ainda num processo muito inicial. Então, consciência só vai acontecer para esse princípio inteligente quando ele passar lá pelo mito de Adão e Eva, adquirir uma realidade particular consistente que vai fazer com que esse conhecimento acumulado até ali se transforme numa consciência própria. Então, os animais, eles não têm consciência de si mesmos, pois a vida inteligente lhe permanece ainda em estado latente. Então, essas inteligências, elas vão evoluindo, vão adquirindo conhecimentos, mesmo esses princípios inteligentes, ainda dentro do processo de manifestação nos animais, eles vão evoluindo. A partir do momento que eles adquirem uma inteligência consistente e suficiente, eles adquirem consciência. Esse é o mito de Adão e Eva que nos referimos. A alma do animal não pode escolher a espécie em que vai renascer, pois para isso lhe falta livre-arbítrio. Então, os animais não têm consciência e também não têm livre-arbítrio. Eles são princípios individualizados, mas ainda não são almas superiores. E eles não podem escolher, os animais eles não têm essa característica. Nós, como já estamos na condição de seres humanos, nós podemos participar de alguns aspectos do planejamento da nossa reencarnação. Nós podemos, atendendo aos impositivos que nos causam pressões psíquicas, nós podemos atender esses princípios, escolhendo certas provas, escolhendo certas características de provas, que vão fazer com que nós desenvolvamos em nós essas habilidades profundas. Os animais não precisam disso, eles desencarnam e alguém planeja para eles um novo renascer. Então, eles não podem escolher. Um animal vai mudar de uma espécie para outra quando a espiritualidade que lhe cuida os caminhos assim o decidir. Senão, ele vai renascer no grupo onde ele está matriculado até que ele acumule dentro da sua inteligência construtiva ali alguma característica que lhe permita avançar. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois não se acha unida ao corpo. Então, o animal que perde o seu corpo por alguma razão, que vem a morrer, a alma desse animal, a alma desse princípio inteligente, participa de uma espécie de erraticidade. Só que ele não é um espírito errante. Espírito errante são os seres humanos. O espírito que decide, o espírito que pensa e que realiza pelo seu livre-arbítrio e pela sua livre vontade.
faculdade que os animais não dispõem. Então, os animais, o princípio inteligente do animal que sobrevive à morte do corpo, vive uma espécie de erraticidade. Mas ele não pode se determinar como os espíritos humanos o fazem. Tanto que André Luiz, no livro Nosso Lar, narra situações de indivíduos que fogem ao auxílio. Os espíritos superiores entram nessas zonas de dor, onde os espíritos se reúnem e oferecem ajuda e os espíritos não aceitam. O próprio André Luiz recusou a ajuda do seu mentor durante 3 vezes. Né? Então ele pode decidir, ele está lá sofrendo, ele está numa condição desumana, mas ele vive lá aquela condição e muitas vezes o auxílio que ele chega, ele recusa. Ele pede o auxílio, mas quando o auxílio chega, ele recusa. Então existe um livre-arbítrio, existe uma vontade nesse espírito em se movimentar ou não. Né? É um espírito errante, ele pensa e ele realiza através da sua vontade. Os animais não, eles vivem uma espécie de erraticidade. Então eles entram no plano espiritual, mas já na sequência, segundo o que os espíritos trazem na sequência para nós, eles já reencarnam. A consciência de si mesmo constitui atributo do espírito. O animal, depois da morte, é auxiliado pelos espíritos da natureza, que se incumbem de reencarná-los quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, os animais, quando morrem, existem espíritos da natureza que cuidam desses princípios inteligentes ainda na forma animalizada e se incumbem de reencarná-los quase imediatamente. Então, o animal, quando desencarna, os espíritos da natureza automaticamente já vão procurar um lugar onde ele vai reencarnar novamente. Eles não entram em relação, nesse pequeno tempo em que eles vão vivenciar a realidade espiritual, eles não vão se relacionar com outras criaturas. Não vai existir um lugar onde você vai reunir lá todos os animais e eles vão interagir uns com os outros, aguardando o momento da reencarnação. É quase automático, é quase imediatamente. Então, em poucos dias, em poucas horas, se houver a condição, um animal que morre aqui já vai reencarnar logo ali na frente, já vai adquirir um novo corpo dentro daquele que lhe caracteriza as existências, quase imediatamente. Esses espíritos da natureza, alguns chamam eles de elementais, né? Algumas tradições se referem aos espíritos da natureza como elementais. Não importa o nome que nós os batizemos, eles são espíritos e eles trabalham na natureza, atendendo esses impositivos naturais desses animais, das plantas, dos insetos, sejam qual forem esses princípios inteligentes, na forma em que eles se manifestem. E eles se encarregam de conduzi-los e atendê-los. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Mas eles são sempre inferiores ao humano e a ele se acham submetidos. Então, tanto os seres humanos como os animais, eles estão sujeitos a uma lei de progresso, a lei do progresso, a uma lei progressiva. E eles vão evoluir. Os próprios minerais atendem a esses requisitos. Então, as estrelas, nos seus processos íntimos de grande pressão, calor, criam novos elementos, esses elementos se transformam, depois as estrelas chegam no seu apogeu e se desintegram, esses minerais são dispersos pelo universo, formando novos mundos, criando condições para outros seres os habitarem. Então, tudo é regido pela lei do progresso. Os princípios inteligentes também o são. Tanto os animais como o homem atendem a esse impositivo. Mas dentro de uma escala evolutiva, nós precisamos entender que os vegetais estão numa condição evolutiva menor do que os animais. Os animais estão numa condição evolutiva menor do que os seres humanos. Os seres humanos que ainda reencarnam estão numa condição evolutiva menor do que os espíritos que não precisam mais reencarnar. E assim sucessivamente.
Então a tendência para todos esses princípios inteligentes é evoluírem até as formas superiores, até atingirem os mais altos pináculos do desenvolvimento e do aprendizado das criaturas, através daquilo que são impositivos divinos. Então, tanto um como o outro age numa lei progressiva, sofre os impositivos de uma lei progressiva. Mas os seres humanos são superiores aos animais. Então, nós, como criaturas superiores, precisamos nos responsabilizar por esse patamar alcançado. Nós precisamos nos responsabilizar pelos animais. Os animais progridem pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, apesar do mundo ser de provas e expiações, os seres humanos sofrem as duas, mas os animais, eles sofrem provas, mas não expiações. Porque como eles reagem por instinto, eles não têm consciência, eles não adquiriram consciência. Nós, como temos livre-arbítrio, nós precisamos expiar as nossas ações, precisamos expiar as nossas decisões, para que as nossas decisões elas adquiram para nós esse comportamento educativo. As nossas decisões elas adquiram para nós esse comportamento educativo. Nós precisamos entender que quando decidimos, quando utilizamos o livre-arbítrio, vai caracterizar para nós lá na frente um processo de retomada, ou de coisas boas que nós fizemos, ou de coisas ruins que nós fizemos, ou de acertos que nós promovemos, ou de erros que nós promovemos. Nós precisamos expiar isso, nós precisamos ir até lá verificar. Então os animais eles não têm isso, eles não precisam expiar, mas eles sofrem suas provas. Haja visto, por exemplo, que a ciência nos elucida que em algum momento do passado do nosso planeta, animais muito grandes e muito ferozes, conhecidos por nós como dinossauros, os seres humanos ainda não existiam. Esses dinossauros dominavam a Terra, foram um sucesso evolutivo durante muitos milhões de anos, mas chegou em um momento em que o processo evolutivo deles teve que sofrer uma mudança drástica. Eles sofreram uma dura prova, sofreram um processo de extinção, do qual nós, seres humanos, não participamos. Ao que tudo indica, pelos indícios que a ciência conseguiu levantar, um asteroide com alguns quilômetros cai no planeta Terra, colide com o planeta Terra, muda drasticamente as condições climáticas e tira desses animais os seus nichos evolutivos. Eles não encontraram mais forma de evoluir, nem de se manter. Esses animais entraram em um processo de extinção. O que nós temos deles hoje são notícias e alguns fósseis. Mas graças a esse cataclismo, graças a essa prova evolutiva desses princípios inteligentes, naquela condição animalizada, os mamíferos evoluíram e nós, em algum momento, progredimos através de um ramo da ciência evolutiva, nos transformando no que seriam os humanos do futuro. Então, com a extinção dos dinossauros, os animais mamíferos evoluíram e atingiram no ser humano o seu ápice. Então, esses animais não tinham expiações, eles eram orientados pelos instintos, e o instinto verte da sabedoria universal, da sabedoria apresentada dentro da criação, razão de ser do Criador, razão de ser de Deus. Então, eles têm esse processo inteligente manifestado diretamente das emanações divinas. Eles não tinham que espiar nada, mas eles sofreram essa prova. É uma prova que fez com que eles evoluíssem. Dentro do seu processo evolutivo, existiu ali uma razão de ser que os levou à extinção e a um processo de melhoramento. Eles ainda existem hoje, né? Os lagartos modernos são herança dos ancestrais dinossauros. As aves também o são, mesmo porque elas já ainda possuem escamas nas suas patas.
E existem dinossauros que apresentavam, nos fósseis que são encontrados, resquícios de pena. Então, as aves modernas são o que sobrou em termos evolutivos daqueles animais. Alguns lagartos, alguns répteis são a continuação daqueles animais. Mas hoje a raça dominante, as criaturas dominantes nesse planeta são os seres humanos. Os animais não conhecem Deus, nem possuem de Deus uma noção. Para os animais, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Essa alma dos animais é uma alma inferior à do homem, existindo entre elas, entre a alma do homem e a alma dos animais, uma distância equivalente entre a alma do homem e a alma de Deus. Então, para nós entendermos a distância que separa o princípio inteligente que se manifesta como animal e o princípio inteligente que já se manifesta como homem, equivale a uma distância que separa o homem de hoje até Deus, até os espíritos mais evoluídos que compartilham com Deus e que trabalham com Deus. Então, nós podemos fazer uma ideia da distância que nos separa dos animais, olhando a distância que nos separa de Deus. E os animais, como eles não têm consciência de si mesmos, eles não têm ainda uma quantidade suficiente de inteligência para entenderem, compreenderem e conhecerem Deus, conceberem Deus. Né? Eles não fazem conhecimento disso. Mas não significa que eles não conhecendo Deus, que Deus não os conhece, que Deus não os protege, que Deus não zela por eles. Para os animais do planeta Terra, o ser humano, eles olham o ser humano como um Deus, como se fosse um Deus, claro, um D minúsculo, né? Não como se fosse o Deus, mas como se fôssemos deuses. Assim como no passado, enquanto estávamos vivendo lá nas cavernas e nos manifestando em tribos, os espíritos que se manifestavam eram como se fossem deuses. Os animais que eram potentes, que eram fortes, que apresentavam características que os seres humanos apreciavam, também eles eram vistos como deuses. Mas a gente sempre tem que entender que esse princípio inteligente do animal, ele está numa característica evolutiva sempre inferior ao homem. E esse inferior, quando a gente diz, é numa escala evolutiva. Não que nós estamos inferiorizando, que nós estamos diminuindo, que nós estamos desvalorizando os animais. Estamos colocando isso como um estudo, a forma como os espíritos nos apresentam esse aspecto evolutivo das criaturas em escala evolutiva, sendo que numa escala evolutiva o ser humano é superior ao animal. Nós o somos. Deveríamos ser mais compreensivos, deveríamos manifestar mais a nossa inteligência, deveríamos ser mais evoluídos, deveríamos compreender esse aspecto de sermos para eles como deuses. Deveríamos, mas como a obra de criação, como a obra divina ainda está se desenvolvendo, nós também o estamos. Mas é preciso que falemos sobre isso. Como estamos fazendo hoje, estamos abordando esses aspectos, assim como Kardec fez, lá no Livro dos Espíritos, junto com os mentores da codificação, com os espíritos da codificação, com a pleiade de espíritos da verdade. Kardec fez essas perguntas e trouxe para nós esses aspectos. Então nós devemos começar a colocar para nós essa escala evolutiva, devemos colocar para nós o princípio inteligente, como ele se manifesta, esse aspecto do alcançar da consciência que todos nós já concebemos e começar a nos responsabilizarmos por nós mesmos em nossas atitudes, assim como nos responsabilizarmos pelo planeta e pelo meio ambiente onde estamos. E pelas formas existentes que compartilham, que convivem conosco. E se nós observarmos dentro do processo evolutivo o nosso próprio corpo, o princípio inteligente que se manifesta em cada célula, os princípios inteligentes, mesmo na forma de criaturas
infinitesimais, unicelulares, que habitam a nossa pele, que habitam a nossa boca, os nossos dentes, o nosso trato intestinal, eles estão vivendo sobre a nossa égide, eles estão vivendo sobre a nossa manifestação, eles estão vivendo sobre as energias do nosso espírito, como nós, em espírito, nos manifestamos no corpo. E não deixam de ser eles a feição de animais, ainda unicelulares, ainda infinitesimais, mas sendo eles princípios inteligentes, que estão vivendo sobre a nossa energia, sobre o nosso governo e sobre a nossa direção. Então, quando nós olhamos a criação como um todo, de forma ampla, ou como restrita, adstrita ao nosso próprio corpo, nós vamos começar a perceber que existem muitos aspectos evolutivos que nos dizem respeito, que serão responsabilidade nossa, e do qual muitas vezes nós negligenciamos, nós envenenamos, morremos no processo, mas os matamos. E muitas vezes elas se rebelam contra nós, como acontecem com aquelas células que depois se transformam em tumores. As células do nosso corpo, estando em harmonia, elas precisam nascer, crescer, se desenvolver, realizar os seus trabalhos, se reproduzir e morrer, mas elas se recusam a morrer. Elas não obedecem mais ao comando de se aniquilarem, de se renovarem, de se renascerem. E elas se transformam em tecidos que depois vão se transformar para nós em tumores. Então, há um desequilíbrio no nosso espírito que se manifesta no nosso corpo. E as nossas próprias células não nos conhecem, não nos reconhecem, se revoltam contra a nossa direção, já que somos os deuses desse aspecto, desse corpo, desse aspecto evolutivo, desses que são colocados sob a nossa responsabilidade, somos deuses deles, mas não nos atribuímos esse valor, não nos responsabilizamos por esse aspecto e acabamos causando desequilíbrio nesses tecidos que depois nos levam a sofrer num processo de rebeldia das nossas próprias células. A inteligência é um ponto de contato entre ambos, entre os homens e os animais. Porém, os animais só possuem uma inteligência da vida material. No homem, essa inteligência propicia, além da vida material, a vida moral. Então, nós temos um ponto de contato com os animais, que seria essa manifestação da inteligência, o princípio inteligente. Mas nos animais ela ainda se manifesta só como um aspecto material e no homem como aspecto material e moral. Nós temos que trabalhar o aspecto material, trabalhar o aspecto moral, vivenciando esses dois aspectos e compreendendo essa realidade espiritual que nos aguarda. Nós vamos abandonar o corpo, mas vamos entrar na realidade espiritual, do qual nós somos provenientes. Ambos, o homem e os animais, retiram da inteligência universal o princípio que constitui suas naturezas especiais, mas no homem a inteligência é mais elaborada. Então todos nós, todas as criaturas viventes se alimentam da inteligência universal. Essa inteligência universal é a sabedoria de Deus em todos os seus aspectos. Para que o universo se mantenha em harmonia, é necessário que Deus esteja constantemente interagindo, mantendo através do seu processo inteligente a harmonia do universo. Essa inteligência de Deus se manifesta em todos os aspectos. E tanto nós, criaturas mais evoluídas, como os animais, criaturas menos evoluídas, se abastecem dessa inteligência universal. No homem, ela é mais evoluída. Nos animais, ela ainda está em processo de lapidação. Precisamos compreender esses aspectos e precisamos estudá-los e aprofundá-los. Esse nosso diálogo de hoje, de forma nenhuma, responde todas as perguntas. Antes, e eu espero que sim, abre mais espaço para outras perguntas, para outras buscas. Kardec, perguntando lá no livro dos Espíritos para os mentores da codificação, trouxe para nós material suficiente para que nós entendamos esses
essas interações, esses aspectos evolutivos das consciências inteligentes que se manifestam, mas de forma nenhuma esgotou esse assunto. Muito ainda precisa ser trabalhado e precisa ser estudado. Nós temos as boas obras correlatas, nós temos o livro Nosso Lar, que traz aspectos dos animais na espiritualidade. Nós temos outras obras mediúnicas que falam sobre isso, do qual nós precisamos buscar esses conhecimentos e aprofundá-los, para que a gente possa entender essas realidades. Existem também animais que também sofrem de câncer, existem animais muito próximos a gente que sofrem de doenças, como se estivessem vivenciando aspectos quase humanos. Existem manifestações que nós podemos ver de animais que convivem muito próximo dos seres humanos, né, histórias que são contadas de animais que se manifestam com sentimentos quase humanos. Então, existe muito material ainda para ser aprendido e para ser estudado. Esse assunto é muito vasto. Mas em termos evolutivos, e é isso que nós precisamos compreender na noite de hoje, em termos evolutivos, eles estão numa escala menor. E os seres humanos estão numa escala evolutiva mais avançada. Nós já possuímos consciência, livre-arbítrio, nós temos mais responsabilidades, nós temos mais elementos a serem desenvolvidos no nosso processo, nós temos uma compreensão de Deus e da realidade espiritual, nós temos uma linguagem muito mais avançada e evoluída e que serve a um propósito, justamente nesse aspecto de adquirir mais consciência e de se expressar e de se manifestar em grupo pela linguagem, desenvolvendo aspectos psicológicos muito mais abrangentes do que aqueles aspectos simples da vida material dos animais. Precisamos compreender isso e cada vez mais ficarmos atentos às informações quando elas nos chegam, que sejam referentes a esse assunto, para que a gente consiga ir moldando no nosso psiquismo essa relação que nós precisamos ter com os animais dentro da natureza, dentro do planeta Terra. Espero ter estimulado vocês a essas buscas, espero ter colocado esse assunto, que não é um assunto fácil, mas colocado de uma maneira que ele soe natural às consciências que acessarem esse vídeo, e que a doutrina espírita está sempre aí nos auxiliando e nos orientando para que a gente possa ir forrando o nosso meio com boas lições e com boas apreciações a respeito das realidades que nos cercam. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma oração de encerramento. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que prometeu e cumpriu a sua promessa de trazer para nós um conhecimento maior, uma sabedoria maior, um paracleto, um consolador, que revelaria para nós tudo aquilo que ainda faltava ser dito naquele tempo em que ele estava encarnado e que não era possível. O nosso Mestre, que sempre nos auxilia e nos acompanha, envia os seus trabalhadores mais preparados para que a gente possa estar sempre bem servido da realidade espiritual e que nós possamos, quando o fizermos em oração, sermos atendidos por esses irmãos maiores que nos orientam e nos auxiliam, para que possamos cada vez mais caminharmos de forma consciente e profunda, evoluindo de forma didática e segura, caminhando no planeta Terra, mas com os olhos voltados sempre para o alto, caminho de todos os espíritos e todos os princípios inteligentes que se manifestam aqui na Terra. Que nós possamos merecer essa atenção e que nós possamos trabalhar as nossas inteligências e psiquismos para armazenar esses conteúdos de forma a utilizá-los em horas propícias no nosso processo ou no futuro, quando necessário. Que Jesus seja o nosso mestre, ilumine os nossos passos e seja o farol no nosso horizonte. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.